Quero desejar a todos uma boa tarde. Espero estar todos aqui bem na casa do Senhor. E depois teve aí a história do Paulinho, né? Paulinho era baterista, Paulinho eu também. Tocava bateria. Era bateria. Dá pra fazer até uma banda aqui, tem dançarino, tem músico, tem bateria, enfim. Interessante, irmãos, que Deus resgata, né? E Deus, Ele é poderoso para resgatar, não importa o local que você esteja, Deus tem testemunhos impressionantes. E é testemunho assim que as pessoas aí fora creem que realmente Deus existe e que o poder de Deus é real, meus irmãos. Então, pela manhã a gente falou um pouco sobre a volta de Cristo, né? E o que impede muitas vezes de Jesus voltar. A gente lê um texto que Paulo diz, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a vossa pregação, é vã você estar fazendo o que aqui hoje, não serve de nada. Mas se Cristo ressuscitou, existe esperança para nós. E hoje, nós estamos aqui agora nesse momento, nossa tardilha, né? Nós vamos falar um pouquinho, o tema da nossa tardilha é passos para o reavivamento pessoal, né? Então, tem uma frase que diz o seguinte, irmãos, que para você andar 2 quilômetros, você tem que dar o primeiro passo. É lógico isso, né? Para andar 2 quilômetros, você tem que dar o primeiro passo. Então, irmãos, para nós darmos os passos para o crescimento espiritual e o reavivamento, nós precisamos entender que falta algo em nós, como povo de Deus. Às vezes estamos na casa do Senhor, só de corpo presente, a mente está em outro canto. Eu quero clamar em nome de Jesus. Você agora, nesse momento, foque na mensagem, na palavra de Deus. Porque é de Deus. Não é do homem, não é meu, não é de ninguém. É de Deus. Então, meus irmãos, o primeiro passo que a gente tem que entender é que falta algo em nós. Seja você tenha 10 anos de igrejas, 2 anos de igreja, se batizou agora, quer você não tenha igreja ou frequente alguma denominação, o fato é, tanto na conversão você tem que dar o primeiro passo, tanto na tua vida cristã você tem que continuar dando os passos, porque a vida espiritual é um crescimento, ela não é estagnada, ela não para por aí. Então, meus irmãos, passos para o reavivamento pessoal. Então, eu queria começar, qual é a raiz dos nossos problemas? Porque muitas vezes estamos angustiados, tristes, e a nossa vida é a mesma. Por que não sai daquilo? Parece que a gente às vezes está na casa do Senhor, mas parece que aquilo não faz sentido. Estamos mais muitas vezes para ocupar bancos e nosso coração não se transforma, não é transformado. Mas por que disso? Então, existe uma causa espiritual. Eu creio que tudo na nossa vida é uma causa espiritual. Não tem nada que seja físico. Paulo deixa bem claro que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. E se ilude quem acha que às vezes nós estamos lutando com outras pessoas. Na verdade, isso não existe, isso não é real. Nós estamos lutando contra Satanás e seus anjos. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado de Satanás. Não existe esse meio termo em cima do muro. Será que existe uma causa espiritual para os nossos problemas? Então, o Desejar de Todas as Nações, na página 476, diz o seguinte: eles falam acerca de Cristo e sobre o Espírito Santo e todavia não recebem benefício, não entregam a alma para ser guiada e regida pelas forças divinas. Nós já estamos acostumados a falar sobre o Espírito Santo, irmãos. Mas na verdade, nós não recebemos benefício nenhum de falar sobre aquilo sem tê-lo. A gente prega, fala sobre o Espírito Santo, é necessário o Espírito Santo, o povo de Deus sem o Espírito Santo é um povo vazio.
Mas na verdade, irmãos, a gente não recebe benefício nenhum. Algo que me chama a atenção também, em primeiro lugar, nós vamos analisar o problema de forma detalhada a fim de nos proteger do perigo de pensar que uma mudança não seja importante ou necessária. E em segundo lugar, gostaríamos de examinar a solução que Deus nos propõe, soluções que vai trazer grandes bênçãos. Então, meus irmãos, nós temos que analisar o problema como se fosse real. Porque se você está doente, se você está diagnosticado com a doença, e se você não trata aquela doença, se aquela doença for séria, meu amigo, você morre. Morre ou não morre? Morre. Agora, se você quiser continuar com aquela doença, aí o problema é teu. Então, um autor aí, Henry Blackby, ele diz o seguinte: ele, Deus, pode fazer mais em 6 meses através de um povo dedicado do que poderiam fazer sem ele em 60 anos. Irmãos. Existem igrejas aí com 100 anos, 200 anos, mas o povo que está cheio do Espírito Santo, o povo que tem Deus realmente, que está em comunhão constante com Deus, ele em 6 meses, ele abalaria aquele local se fosse uma igreja com 60 anos. Sabe por quê? Porque aquele povo está cheio do Espírito Santo. Nós, irmãos, sem Deus, nós somos nada. Deus sem nós, Ele é Deus. Mas eu sem Deus, você sem Deus, nós não somos nada. Somos apenas pó. Vamos lá. Existem 3 grupos, de pessoas e seus relacionamentos com Deus. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Primeiro, o relacionamento inexistente, a Bíblia chama de homem natural. Segundo, relacionamento completo e real, a Bíblia chama de homem espiritual. Terceiro, relacionamento parcial ou fingido, a Bíblia chama de homem carnal. Existem 3 grupos, irmãos, que eu e você estamos, você aqui nessa tarde. Você tem que estar em um desses 3 grupos. Falamos pela manhã até trilema, né? Tá lembrado? O que é o trilema? Ali é opções que você tem que escolher uma, não existe esse meio termo. Você vai ter que, você ou se encaixa numa ou você escolhe uma. Então aqui a Bíblia fala de 3 pessoas. Primeiro, o homem natural, que não tem comunhão com Deus de forma alguma, é um relacionamento inexistente, um relacionamento completo e real que a Bíblia chama de homem espiritual e a Bíblia também chama aquele homem ali parcial ou fingido de homem carnal, que muitas vezes nos enquadramos nele. Vamos lá. Esses 3 grupos estão descritos em 1 Coríntios 2, 14, 16 e 1 Coríntios 3, 1, 4. Vamos avante. 1 Coríntios, vamos lá identificar esse grupo, que fala o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Esse é o homem natural. Qual é aquela pessoa que você fala de Deus, prega de Deus e a pessoa não entende nada? É o homem natural. A Bíblia deixa bem claro em 2 Coríntios 4,4 que se o nosso evangelho está encoberto é para os que se perdem que está encoberto, o qual Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. Então, aquela pessoa que você prega o evangelho, ela não entende nada, ela acha que aquilo é bobagem, aquilo é perda de tempo, ela é uma pessoa natural, ela é uma pessoa que não crê em Deus, ou não entende quem é Deus na vida dela. O homem natural não tem qualquer tipo de relacionamento com o Espírito Santo, vive neste mundo pensando raramente em Deus ou até mesmo sem pensar nele. Raramente eu penso em Deus quando eu estou com um problema, ou raramente eu nem creio em Deus. Esse é o homem natural. Vamos para o segundo? Os homens carnais e espirituais estão aonde? Na igreja. Estes 2 grupos aparecem descritos em 1 Coríntios 2 e 3, em Romanos 8, 1, 17, em Gálatas 5 e 6. É importante notar que o critério usado para diferenciar esses 2 grupos,
relacionamento com o Espírito Santo é fundamental. Porque o homem carnal e o espiritual, o que difere deles dois é o Espírito Santo, o relacionamento com o Espírito Santo. Então, tudo isto porque Deus estabeleceu o Espírito Santo como único elo de ligação entre o céu e a terra, e isso está lá em Desejado, Todas as Nações, página 322. Então vamos lá, irmãos. Homem espiritual. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Está lá em 1 Coríntios 2, 15, 16. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para quem possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, Isaías 40, 13. Então, o homem espiritual é um cristão autêntico. Ele é chamado de espiritual porque está cheio do Espírito Santo. Nesse caso, o relacionamento com o Espírito Santo também é um critério utilizado para designar alguém como espiritual. Este indivíduo tem um bom e crescente relacionamento com o Espírito Santo, de tal modo que Jesus é o centro da sua vida, ou seja, Jesus assume o trono do seu coração. Quem é um homem espiritual, irmão? O homem espiritual é aquele homem que vive em comunhão constante com quem? Com Deus. Ele faz da sua força não o seu braço, mas sim o próprio Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, e o homem carnal? A gente falou do natural, que é o do mundo. A gente falou do espiritual, que é aquele que tem o Espírito Santo, que é aquele que vive segundo a vontade de Deus. E agora a gente vai falar do carnal. Irmãos, lembre que é passos que a gente tem que dar para entender o Espírito Santo na nossa vida. Vamos lá. 1 Coríntios, irmãos, 3:1. Não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Ora, mas mundano não é aquele homem natural? Como o povo da igreja que é carnal, a Bíblia está dizendo que nós, o povo, porque vamos entender uma coisa, irmãos. Paulo aqui ele começa dizendo, irmãos. Quem é do mundo chama o outro de irmão. Ei, irmão, tudo bom, irmão? Irmãos é aqueles que é em Cristo, é aqueles que aceitaram. É aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. Então, Paulo menciona 3 vezes que eles são carnais. O que significa ser carnal? Primeiro, significa que essa pessoa vive pelo poder da carne, ou seja, pela própria força e habilidade. Também significa que essa pessoa não está cheia do Espírito Santo ou não está suficientemente cheia. Porque eu e você, quando aceitamos Cristo, preste bem atenção numa coisa, você recebeu um parcial, algo parcial do Espírito Santo, não foi a plenitude. E nós temos que buscar o Espírito Santo diariamente na nossa vida, porque senão não tem como continuarmos espirituais. Então, o cara, força do braço, e também a pessoa, ou ela não está cheia o suficiente, ou nem tem o Espírito Santo. Vamos lá. Ele precisa conversar com eles como criancinhas, Paulo ali, né? Isso mostra que eles não cresceram na fé como deveriam. Podemos ter grande conhecimento da Bíblia, mesmo assim não ter crescido espiritualmente. Irmãos, uma coisa fácil que eu digo, sabe o que é? É pregar. Você não precisa ter o Espírito Santo para pregar, sabia? Pregar, você vai para uma escola, para uma faculdade, você consegue lá entender o que é com oratória e você consegue pregar, irmão. Você consegue ler uma coisa e você consegue expor. Pregar é isso, irmãos, é falar de um tema qualquer que você vai expor para as pessoas. Isso é pregação. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam que Paulo chamou aquele povo ali de crianças porque eles não cresceram. Então, o crescimento espiritual depende da nossa entrega total a Jesus e da vida contínua no Espírito Santo.
para Paulo era muito importante que os cristãos carnais da igreja de Corinto se tornassem cristãos espirituais. Então, condição espiritual dos cristãos carnais. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Primeiro, estão decepcionados e sofrem com o sentimento de que tudo é sem sentido, ou consideram que tudo exige muito esforço. Isso é a primeira condição do cristão carnal. Você alguma vez esteve decepcionado com a igreja? Tudo é sem sentido. Consideram tudo muito esforço? Alguma vez você já pensou assim? Não faz mais sentido. O que eu vou fazer naquela igreja? Ouvir a mesma coisa? Falar com a mesma pessoa? Se for para continuar assim mesmo, é melhor ficar no mundo. Já viram alguém falando assim? Isso é a condição do cristão carnal. Uma das condições do cristão carnal. Outros cristãos carnais se acostumam ou aceitam essa situação e ficam satisfeitos. Talvez eles digam: nós somos pecadores mesmos, não podemos fazer nada. Outras pessoas se acostumam com o pecado, são crianças em Cristo, parece não crescer espiritualmente e, eu sou pecador mesmo. Quando Jesus vier, Ele me restaura, Ele me liberta. E essa é uma condição do cristão carnal. Irmãos, outros cristãos carnais podem até ser muito entusiasmados, eles se alegram por ter conhecimento das verdades da Bíblia. Cristãos carnais também podem ser bem ativos e até ocuparem posições de liderança na igreja. Eles podem até fazer grandes coisas para Deus, porque também tem aquele cristão carnal que ele sempre está envolvido em tudo. É escola sabatina, é ano bíblico, não falta um culto, mas na verdade ele está ali pela força, porque ele acha que ele é alguma coisa e se esquece muitas vezes do Espírito Santo, do próprio Deus. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Parece que não estou entendendo, não. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Está certo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, em Teu nome não expelimos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhe direi explicitamente: afastai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Isso mostra, irmãos, que muitas vezes não é porque eu estou fazendo algo dentro da casa do Senhor, não é porque eu estou na igreja todo dia, que aquilo me garante a salvação. Eu posso ser um cristão carnal, sem saber. E qual é o problema? Jesus disse que Ele não os conhece. Por que Jesus disse que não os conhece? Eles não tinham a comunhão verdadeira com Cristo, era somente de aparência. Ou não aconteceu uma entrega da vida, ou esta entrega não foi mantida. Jesus não viveu através do Espírito Santo no coração deles. Logo, eles não tinham uma relação pessoal com Cristo. Eu quero ler um texto que diz o seguinte: um espírito contrário de Cristo está a negá-lo, porque a Bíblia deixa bem claro que eu não conheço. Eu quero que vocês prestem atenção nesse texto. Um espírito contrário de Cristo está a negá-lo, independentemente de qualquer profissão de fé que se possa fazer. Os homens podem negar Cristo pela maledicência, por conversas destituídas de bom senso, por palavras inverídicas ou descorteses. Podem negá-lo esquivando das responsabilidades, por busca de prazeres pecaminosos. Podem negá-lo conformando-se com o mundo, por uma conduta indelicada, pelo amor às próprias opiniões, pela justificação própria, por nutrir dúvidas, pela ansiedade desnecessária e por deixar estar em pensamentos sombrios. Por todas essas coisas declaram não terem consigo Cristo. Um tópico de coisas aqui que mostra que Jesus não conhece aquela pessoa. Por quê? Negando a Cristo por maledicência. Muitos de nós reclama muito, fala muito mal. A gente conversa muita coisa destituída de bom senso. Isso é muita bobagem. Em vez de estar falando alguma coisa espiritual, a gente continua conversando coisas bobas. Palavras inverídicas ou descorteses, mentiras e ser rude. Vamos lá. Busca de prazeres pecaminosos. Irmão, o povo de Deus, por incrível que pareça, ainda é muito parecido com o mundo. Muito. Se você colocar um cristão e um mundano de frente a frente,
e aquela pessoa que não conhece nenhum dos dois perguntar quem é quem, a pessoa nem consegue identificar. De tão parecida com o mundo é, fala como o mundo, bebe como o mundo, come como o mundo, veste como o mundo. Irmãos, assiste as coisas que o mundo assiste. Prazeres pecaminosos. Você está a negar a Cristo por isso. Conformando-se com o mundo. É desse jeito mesmo. O mundo está se acabando. É se conformando, irmão. Vai, enfim. Uma conduta indelicada, amor pelas próprias opiniões, aquela pessoa que não muda para nada, irmãos. É opinião cerrada, não muda de forma alguma. Pela justiça própria, por nutrir dúvida, ansiedade desnecessária, está em pensamentos sombrios. Nós estamos negando a Cristo por isso. Avante. Por que o carnal tem tanta dificuldade em identificar o que lhe falta? Por que o cristão carnal, irmãos? Eu quero que vocês entendam. Espero que o almoço não tenha deixado ninguém entorpecido aí, né, meio com sono. Mas o fato, irmãos, é que, por que o cristão carnal tem tanta dificuldade em identificar que ele é carnal? Como a vida de uma pessoa carnal também é preenchida com religião, muitas vezes ela não percebe que está faltando algo vital, uma íntima e salvadora comunhão com Deus. Se não permitindo que Cristo governe nossa vida por completo, ele permanecerá fora, batendo a porta a nos chamar. Ele diz, se não mudar, vou vomitar-te da minha boca. A Bíblia diz que Deus fica doente uma vez. Sabia disso? Que uma pessoa para vomitar, ela tem que estar doente. E a única forma que Deus fica doente às vezes, irmãos, é vomitando a pessoa da boca dele. Sabe como é? Quando a pessoa está morna dentro da igreja. Quando a pessoa está ali, mas parece que não está. Então, meus irmãos, a vida de uma pessoa carnal muitas vezes é preenchida com religião. E há dificuldade de identificar aquela pessoa carnal. Existe ainda outro fator. Por causa do nosso fundamento doutrinal forte, baseado somente na Bíblia, nós temos convicções muito cerradas, mas devemos estar abertos para novas compreensões. Nós temos certeza de que cremos na verdade e isso nos emociona. Nós temos muito conhecimento, proclamamos a verdade, o que torna tão difícil a identificação do eu carnal. Será que realmente temos vivido com o Espírito Santo? Isso é, por nós conhecermos a Bíblia, por sabermos o sábado é santo, os mortos estão no pó, 2.300 tardes e manhãs, por a gente saber essas coisas, por nós estarmos baseados nessas coisas, irmãos, somente na Bíblia a gente tem uma capa de proteção que impede que a gente muitas vezes identifique que a gente é cristão carnal. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Podemos encontrar a palavra ainda 3 vezes, porque ainda são carnais. Isso mostra que é possível para a pessoa carnal se tornar espiritual. Ninguém tem que permanecer carnal. Estando na igreja, a pessoa tem uma boa chance de perceber e mudar a sua situação. Porque quando Paulo ainda são carnais, ele não está dizendo que vocês vão ser para sempre. Ele está dizendo que ainda é que tem uma chance, irmão, para o cristão carnal. Ele pode mudar. Outro aspecto a ser considerado são a inveja e a discórdia, como está escrito na Nova Tradução Internacional. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, segundo Paulo, este comportamento revela que os membros carnais não estão vivendo através do Espírito de Deus, mas sim agindo como carnais, iguais às pessoas mundanas. Eles se comportam como um homem natural, embora em embalagem religiosas. Só muda a aparência, mas por dentro não tem nada de transformação. Será que isso é um indicador de que as tensões que acontecem em nossa igreja são causadas principalmente pelos membros carnais? Porque se existe inveja, visto que há inveja e divisão no meio de vocês não são carnais, Paulo diz, não estão como mundanos, será, irmãos, que as divisões e as contendas que existem dentro da igreja, será que sempre quem está envolvido não são os cristãos, os membros carnais? O homem carnal? Será? Não vos enganeis, diz Deus, não se zomba,
Pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. Gálatas 3,3 diz: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Nós lemos até esse texto pela manhã. Porque Jesus chama os membros de carnais e mornos? Primeiro, eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3,20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus não era o centro da sua vida. Ele estava do lado de fora, batendo. Se Jesus está na porta ali, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa. Jesus não era o centro da sua vida, irmãos. Por que ele não entrou? Porque ele não foi convidado. Ele não força, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Porque os crentes deixam Jesus do lado de fora. Alguns só se movem no plano intelectual e cognitivo em suas vidas espirituais, como Nicodemo, o escriba, e não entendem realmente o que é a vida cristã. Por que Jesus ficou do lado de fora, irmãos? Para outro, o preço do discipulado é muito alto, eles têm que desistir de muitas coisas, como um jovem rico. Pura negligência também pode ser um dos motivos que fazem Jesus ficar esperando do lado de fora. Não tomamos tempo o suficiente para estar em comunhão com Jesus. Então, existem 3 principais motivos por que nós deixamos Jesus do lado de fora. Nós só se movimentamos no plano puramente intelectual. Eu estou estudando a Bíblia, eu estou estudando profecia, eu sei de tudo, mas aquilo, na verdade, é só algo intelectual, não é nada espiritual. Às vezes a gente acha que o preço do discipulado é muito alto. Será que vale a pena mesmo eu gastar o meu tempo, a minha juventude, perdendo tempo na igreja, estudando a Bíblia, fazendo a vontade de Deus? E às vezes também nós negligenciamos a comunhão que nós temos com Deus. As coisas principais. A mordidão se refere à relação pessoal com Cristo, ou seja, em outras áreas o indivíduo não precisa ser morno. A mordidão que Jesus vomita a pessoa da boca significa, irmãos, que ela não precisa ser morno em outros aspectos da vida, só com relacionamento entre ele e Deus. Quer um exemplo? O homem pode investir muito em sua vocação profissional e ao mesmo tempo negligenciar sua esposa. Ele está empenhado em seu trabalho, mas morno em seu relacionamento conjugal. Uma pessoa pode até ser um membro comprometido na igreja, um líder, diligente, pastor, presidente, e ainda ter uma relação morna com Cristo. A pessoa está tão dedicada na realização de muitas tarefas que negligencia a sua relação pessoal com Cristo. Esta é a mordidão que Jesus quer que seja removida. Estão dando para entender, irmãos? Muitas das vezes nós temos essa vontade de trabalhar, a gente trabalha, a gente faz aquilo, tudo que a gente sabe, né, que as pessoas mandam, a gente faz, está empenhado, mas o relacionamento com Deus íntimo, ninguém tem. Um homem pode ser muito bem, financeiramente bem sucedido na sua vida profissional, mas ele pode ser morno no seu relacionamento conjugal. Assim também, irmãos, nós podemos ser muito ativos na igreja, mas morno no relacionamento com Cristo. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Então, concluindo, a diferença entre o membro espiritual e o carnal tem a ver com o Espírito Santo. O cristão carnal não é ou não está suficientemente preenchido pelo Espírito Santo. Então, vamos fazer a comparação entre a igreja primitiva e a igreja do fim dos tempos? Vamos lá. A W. Tozer diz o seguinte: se o Espírito Santo fosse retirado da nossa igreja hoje, escuta só, 95% das coisas que nós fazemos continuaremos a fazer e ninguém notaria a diferença. Agora, se o Espírito Santo tivesse retirado da igreja primitiva, 95% das coisas que estavam sendo feitas iriam cessar e todos notariam a diferença. Isso é chocante ou não é, irmãos? Se o Espírito Santo fosse tirado hoje da igreja, 95% das coisas que nós fazemos, continuaremos a fazer e nem notaria a diferença. Agora, se tivesse tirado da igreja primitiva, irmãos, da igreja dos apóstolos lá de Cristo,
nem andava à igreja. Mas sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos, confiando no braço. Não estamos mais confiando em Deus. Estamos confiando na intelectualidade, na sabedoria humana. E isso tem barrado a ação do Espírito Santo na nossa vida. Johann Maggi, pastor evangelista e professor de teologia sistemática, diz o seguinte: ter uma formação teológica sólida, ser bem versado nas línguas originais da Bíblia e praticar habilmente a exegese. Posso ter recebido as grandes verdades bíblicas intelectualmente, entendê-las e ser bem versado na teologia dogmática de diferentes séculos. Isso aqui é um professor de teologia, viu? Um doutor, um pastor. E ele diz: eu posso ter uma boa compreensão da homilética e pregar sermões relevantes e realistas, entretanto, apesar de todo o meu conhecimento e talentos, posso não estar cheio do Espírito Santo. Livros, educação, bom equipamento técnico, até mesmo a carisma se torna um substituto para a ausência do Espírito Santo. Pregar, orar em público, organizar a atividade da igreja, preparar programas evangelísticos, dar aconselhamento pastoral, tudo isso pode ser aprendido e também colocado em prática sem o Espírito Santo. Misericórdia, irmãos. Eu posso ou não posso, irmãos, pregar aqui sem ter o Espírito Santo? Sim ou não? Só eu ter um bom livro, um bom professor, entender o que é homilética, o que é hermenêutica, o que é exegese, e posso vir pregar para vocês sem ter o Espírito Santo. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 383, diz o seguinte: a razão porque há tão pouco do Espírito de Deus é que os pastores aprenderam a trabalhar sem Ele. Eu vou repetir, irmãos. A razão porque há tão pouco Espírito de Deus é que os pastores aprenderam a trabalhar sem Ele. Irmãos, técnica, qualquer um pode aprender. Mas o Espírito Santo, não são todos que podem se encher. Estão entendendo, irmãos? Técnica, qualquer um pode aprender, mas o Espírito Santo, nem todos podem se encher. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é você se negar a si mesmo, é você estar em comunhão com Deus. É você fazer de Deus o centro da sua vida, não deixar Ele lá de fora, não pensar de uma forma: quando tiver tempo eu leio a Bíblia, quando tiver tempo eu oro. Isso não existe, irmãos. E ainda dizer que é cristão, isso não existe. E muito de nós é um trilema: ou você faz parte do carnal, ou você faz parte do espiritual, ou você faz parte do natural. Do carnal, natural ou espiritual. Nós temos muitos equipamentos, eu falei isso. Igrejas repletas, bonitas, todas no piso, ornamentadas, mas não temos poder. Temos ação, mas não temos unção. Nós temos ação, mas não temos unção. Irmãos, o que vale, irmãos? Eu ter um microfone bom, uma igreja equipada, e eu não poder alcançar ninguém, irmão, me diga. Deixa eu contar aqui a história para vocês. Já está quase no fim do tempo? Ou já esgotou? Mas eu quero falar uma coisa aqui, irmãos. Imagina uma pessoa, ou melhor, um pescador, que ele não pescava nada. Aí ele equipou o barco. Ele equipou o barco e botou toda a tecnologia possível dos últimos tempos no barco para pescar o maior número de peixe. Só que ele chega, vai, quando passa a noite toda ele volta sem pegar nenhum peixe. E aí, irmãos? O que a gente pode dizer de um homem assim? Será que esse barco que ele equipou todo não funcionou de nada? O que vocês me diriam? Tem alguma coisa errada aí. Se ele modificou o barco para pescar mais peixes, para que o número maior de peixes fosse ali pescado, e ele não pescou nada, continuou do mesmo jeito, tem uma coisa estranha, não tem, irmão? Está uma coisa errada.
E é isso que está acontecendo dentro da igreja. Nós temos os melhores microfones, tudo bonito, irmãos. Temos eloquência, temos livros bons, nós estamos todos equipados. Mas parece que o número de membros nunca aumenta. Tem igreja com 10 anos que parece que faz é baixar, irmãos. E isso é estranho demais, meus irmãos. Como é que em pouco tempo 12 pessoas conseguiram alcançar o mundo todo e nós, que há milhões, não alcançamos praticamente ninguém? O mundo está a perecer, irmãos. Se nós não entendemos a nossa vida espiritual hoje, em qual das circunstâncias nós nos encontramos, não pode haver mudança. De forma alguma, irmãos, não pode haver mudança. Deus, Ele quer derramar o seu Espírito Santo em nós, mas nós precisamos saber onde nós estamos, se estamos com problemas, e buscar soluções para os nossos problemas. Quem está entendendo, diga amém. Para resumir, ser carnal significa viver por meio de nossas capacidades e habilidades humanas, sem ser preenchido com o Espírito Santo ou apenas uma porção insuficientemente dele. Para a gente finalizar, possíveis fatores que levam ao cristianismo carnal: ignorância. Nós não dedicamos o suficiente com o tema vida no Espírito Santo ou não achamos como colocar em prática a nossa vida. Ignorância. Muitos de nós não sabemos o que é o Espírito Santo em nossa vida. E nós somos ignorantes quanto a isso, não tem como encaixar na nossa vida. Incredulidade ou pouca fé. Estar cheio do Espírito Santo tem um pré-requisito, a entrega total de nossa vida a Jesus Cristo. Talvez não estejamos conscientes disso, ou talvez tenhamos medo de que o Senhor nos dirija de maneira diferente do que esperamos. Isso significa que nós não confiamos suficiente no amor e na sabedoria de Deus. Conceito errôneo. Muitas pessoas podem pensar que está cheio do Espírito Santo, possam pensar que estão cheios do Espírito Santo, mesmo que elas na realidade não estejam por completo ou estejam apenas parcialmente. Este parece ser o problema mais frequente e está muito ocupado. As pessoas estão tão sobrecarregadas, irmãos, que elas acham que não tem tempo para manter um relacionamento com Cristo, ou tomam pouquíssimo tempo com Cristo e não fazem qualquer progresso ao conectar-se com Deus. Irmãos, se nós não tivermos uma mudança hoje na nossa vida espiritual, nós vamos perecer, irmãos. Qual grupo nós pertencemos, irmãos? Será que é o natural? Será que é o espiritual? Será que é o carnal, espiritual ou natural? Para quem é espiritual, irmãos, continue espiritual. Continue o justo a praticar a justiça. Quem é natural, irmão, se converta, aceite Cristo e mude de vida. E quem é carnal, irmãos, está em perigo, porque Jesus pode vir a qualquer momento. E Jesus não vai purificar o seu caráter, irmãos. O seu caráter tem que ser transformado aqui e agora. Se você não mudar, irmãos, a única coisa que vai levar para o céu, sabe o que é? Não é tua roupa, não é teu carro, é o teu caráter. Como está sendo nosso caráter hoje? Ou mudaremos, ou então ficaremos aqui, quando Jesus voltar. Cristão com coração dividido, eu queria terminar, irmão, com esse texto. São piores que os infiéis, pois sua palavra, escuta só, irmão. Cristão com coração dividido são piores que os infiéis, pois suas palavras enganosas e a posição de falta de entrega leva muitos a extraviar-se. Os infiéis manifestam sua bandeira, os infiéis. O cristão morno engana ambas as partes. Nem é bom mundano, nem é bom cristão. Satanás serve-se dele para fazer uma obra que nenhum outro pode fazer. O cara quando é carnal, o cara quando é morno, o cristão quando é morno, a pessoa quando é morna, ele nem é um bom cristão e nem é um bom mundano. Ele é um pé na igreja e um pé no mundo. É o chove e não molha. Já viram isso?
Isso não existe, irmãos. Satanás usa-se desse morno para fazer uma obra que nem outro pode fazer. Sabe por quê? Porque ele nem está lá fora e nem está aqui dentro. Ele está aqui dentro pensando lá fora. E quando está lá fora, pensa aqui dentro. E fica naquele embate. Irmão, se não tomarmos decisão hoje quanto ao Espírito Santo na nossa vida, porque o nosso problema hoje, irmão, é a falta do Espírito Santo. Porque parece que quanto mais a gente aprende de Deus, profecias, estudos bíblicos que a gente dá, frequentamos o culto toda vez, e parece que o povo de Deus que tem a verdade presente, irmãos, é um povo mais trancado, mais fechado, mais egoísta. Um povo que não consegue sorrir, um povo que só vive de cara fechada, um povo que trata as pessoas com uma forma tão áspera, irmãos, que eu não consigo entender. Que verdade presente é esta que não muda a pessoa? Verdade presente nada, mentira presente. Porque uma verdade que não transforma não é verdade, é uma mentira. Vocês estão entendendo, irmãos? Então nós precisamos buscar o Espírito Santo, porque é Ele que está faltando no nosso coração. Porque muitos de nós fomos sepultados vivos. E o Espírito Santo não reviveu no nosso coração ainda.